Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez num ambiente fechado, né? Dessa vez eu trouxe vocês para dentro da minha sala. E, bom, só para esclarecer, nós estamos aqui porque nós estamos com um clima muito ruim, estamos esperando aí uma tempestade, possivelmente uma tempestade de neve, então tivemos que gravar aqui dentro. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que está em pauta hoje em dia, tem trazido certas confusões aí para o nosso meio, que é a questão do veganismo. Os vegetarianos, os veganos e os onívoros, uma briga grande, e agora você já tem os carnívoros, que são pessoas que se alimentam e fazem questão de comer carne em todas as refeições, proteínas vindas de animais, e o movimento, né, que são caçadores e produtores de carne. Enfim, hoje nós temos estudos para todas as vertentes. Temos estudos para a defesa do vegetariano, para a defesa do vegano, para a defesa do onívoro, do carnívoro e muitos pilares, né? E aqui então eu vou tentar trazer a consciência de quem assiste a realidade, trazer à tona o conhecimento que nós já temos e que está sendo afetado por falácias. Não é preciso falar de que toda a evolução humana, seja você crente em Cristo, na criação, criacionista ou evolucionista, toda a evolução vinda de Adão, a nossa adaptação, para quem é criacionista acredita na evolução como uma adaptação, para quem é evolucionista, não acredita na Bíblia, vê o ser humano como um animal que se adaptou e evoluiu para se tornar o que é hoje em dia. Todo esse percurso foi feito graças à ingestão de proteína. Nosso cérebro só funciona como funciona, só consome essa quantidade imensa de energia que ele consome todos os dias, porque nossa dieta é onívora, com proteína animal. E a proteína animal é o que fez com que nós tivéssemos essa capacidade mental que nós temos hoje em dia. Ponto. Bom, aí muitos vão tentar rebater esse argumento dizendo que na época dos seus avós só comiam carne nos fins de semana, só bebiam Coca-Cola nos fins de semana e que não tinham essa fartura que tem hoje em dia. Eu não estou aqui para falar de uma condição específica, de uma situação triste de uma família que não tinha acesso à proteína. Estamos falando aqui de um conceito antigo. Seres humanos que tinham rebanhos, nômades, famílias grandes, povos que andavam juntos, né? Ou separados, mas grandes quantidades de pessoas em clãs que tinham seu rebanho, e esse rebanho seguia essas pessoas. E aí você tem uma história de evolução da civilização, sempre com essa questão de proteína, que nos trouxe até os dias de hoje. Então nós estabelecemos cidades, e ainda tínhamos os grupos de caçadores, os rebanhos, e aí as plantações. Seja evolucionista ou bíblica, a história nos diz isso. E então viemos para os tempos modernos, em que as cidades crescem cada vez mais, e você depende agora de uma força, de um homem distante, um homem que vive no campo, que ele tem que criar e cuidar desses rebanhos para essas cidades. Era uma relação boa, até algumas décadas atrás, digamos, e hoje, depois de algumas manipulações relacionadas ao que seria uma alimentação saudável e algumas distorções, houveram várias polêmicas no passado, que o ovo fazia bem, o ovo faz mal, o ovo não sei o que, o ovo, enfim. Eu não vou dizer aqui quais alimentos são kosher ou não são, puros ou não são, o que é melhor ou o que é pior. A questão é, antigamente se consumiam esses alimentos e não se tinham grandes problemas. Hoje, nós tentamos seguir uma agenda global que diz que temos que comer grãos, temos que comer não sei o que, pode comer pão, não pode comer pão.
nós esquecemos do básico. Time que está ganhando não se mexe. O que era o normal de uma família, sei lá, no tempo de Abraão, era ter carne, porque eles tinham rebanhos, cordeiros. Então eles tinham carne, tinham leite, tinham ovos, tinham queijo, tudo que derivava desses animais. Os vegetais que eles possuíam eram limitados ao que tinha na natureza. Depois eles começaram a ter plantações, verdade. Mas ainda assim, as plantações não eram tão modificadas como são hoje. Eles não tinham estruturas tão grandes quanto hoje. Então, eles tinham sim plantações, mas nada comparado à agricultura de hoje em dia. Certo? Bom, e aí entra a agenda moderna da falácia dos maus tratos de animais. Eu não sei se quem está assistindo, e eu espero que esse vídeo perdure até os meus descendentes, que essa é a nossa intenção com esses vídeos, é passar nosso conhecimento para os nossos descendentes. Eu não sei se eles têm ou tiveram, vocês, contato com a criação e a morte de animais. Seja pelo rito kosher, seja pelo rito normal, secular. A pessoa que tem contato com essas coisas sabe que essa história de maus tratos animais é mentira. É mentira porque, por experiência própria, eu já vi criação de animais, seja para leite ou seja para abate. Eu digo de animais de grande porte. O animal de grande porte, que é criado para leite, as pessoas não querem, o criador não quer que esse animal sofra. O criador não quer que esse animal seja infeliz, tenha baixa nutrição ou que tenha alguma doença. Porque uma vaca infeliz, uma vaca que tem um alimento dosado, uma vaca que não tem área útil para não se estressar, sabe? Ela não produz leite. E se produzir, não produz leite de qualidade. Então, vaca só produz leite se estiver tranquila, uma vida boa, tiver uma vida saudável. Então já descartamos aí a questão dos maus tratos para conseguir leite. Mas aí eles puxam pus e ordenham a vaca até sangrar e tal. Mentira. Até o ser humano, a mulher, quando ela está lactante, ela sente dor se não tirar o leite, se o bebê não mamar. As vacas procuram a mangueira quando chega a próxima hora dela ser ordenhada, porque elas também sentem o peso do leite nas suas tetas. E com as modificações que o ser humano fez, a vaca produz mais do que um bezerro consegue se alimentar. Natural. Você pensa aí, uma vaca holandesa produz cerca de 50 litros de leite por dia. A Jersey produz entre 20 e 25 litros de leite por dia. Isso é muito leite. Vocês não têm noção do que 10 vacas podem fazer. É muito leite. Você pode produzir inúmeras coisas com esse leite. E o bezerro vai estar bem nutrido, bem suprido com o restante do leite. Agora, se você deixar o bezerro mamar só o que ele quer e não tirar o restante da vaca, essa vaca vai entrar em sofrimento. Então não tem essa falácia de que ordenha até sair pus, até sair sangue, que maltrato. Mentira. Essas pessoas que acreditam nisso precisam estudar um pouco o básico ou conversar com seus avós. Talvez tenham contato com isso. Então aí não consigo ver espaço para maus tratos. Usa máquina. Tudo bem, usa máquina, mas para usar máquina tem que desinfetar, tem uma série de normas e tal. Não consigo ver como uma máquina que machucaria a vaca seria útil nos dias de hoje com tamanha tecnologia. No passado, talvez, enquanto eles testavam novas máquinas, tecnologias, eles pudessem mesmo acabar, de certa forma, machucando as vacas. Mas hoje em dia, tendo bombas de sucção para mulheres fazerem a ordenha, assim como as vacas, eu não acredito que a tecnologia do campo, onde é gerada a maior riqueza de um país, vai ser inferior a uma bombinha de tirar leite de uma humana. Tá? Então vamos agora passar para a parte de maus tratos animais, porque o gado é de corte. E o gado de corte? Gado de corte é criado hoje em dia a pasto. Na Europa é criado confinado. Claro, senão morre.
O gado aqui não tem o que comer no inverno. E nós sabemos disso. Tá, a carne é diferente, é verdade. A carne de um gado brasileiro, argentino, criado a pasto, 90% do ano, e aqui criado a pasto 50%, 60% do ano, depois acaba por ser confinado, para ser criado a feno. Esses animais não podem sofrer maus tratos, porque no fim você não consegue abater um animal doente. Existem normas hoje em dia que não permitem você abater um animal que não esteja saudável. Beleza. E aquele cara que cria o gado para ele? Você tem sua fazenda, seu rancho, tem 10 vacas e precisa matar uma para se alimentar. Você vai escolher a mais doente para você comer? Não faz sentido nenhum. Você provavelmente vai escolher uma vaca que já não está produzindo mais leite ou que está no período bom de abate, porque uma vaca muito velha não é boa para abate, uma vaca muito nova ainda não gerou capital suficiente para você. Então, basta você refletir um pouco e não se deixar levar pelas falácias. O gado, o boi, quando entra na mangueira, entra no caminhão ou entra no matadouro, ele sabe que ele vai morrer. Só quem teve contato com esses tipos de animais, ou até mesmo outros, mas animais de grande porte, o cavalo, que é um herbívoro, a zebra, ou um búfalo, uma vaca, esses animais não têm sentimentos como os nossos. Eles não conseguem pensar numa linha lógica, eu vou entrar aqui e vou morrer. Há vídeos e vídeos na internet, há relatos e tudo, de cavalos que estão prestes a se afogar, entram em dutos, passam por baixo de pontes, quase morrem. Quando saem do outro lado e encontram terra firme, a primeira coisa que vão fazer é pastar. Porque eles não têm essa noção. Isso é um sentimento, uma racionalização humana. Esses animais não têm isso. A vaca responde se você chamar. A vaca brinca com você. A vaca reage a certos estímulos. Verdade. O cachorro, o gato, vários outros animais. Mas você consegue ver os animais que conseguem corresponder de uma forma cooperativa. O cachorro consegue ser treinado, o cavalo consegue ser treinado. O carro de boi existia, andei de carro de boi. Ele realmente consegue ser treinado. Só que agora, se você levar por esse lado, todo e qualquer animal pode ser treinado, mesmo que no nível básico de treinamento. Uma coisa que deu muito desgosto a um dos meus tios foi perder um boi. Pô, mas que coisa doida, né? Um boi que provavelmente seria abatido no futuro. Verdade. Mas por quê? Porque para o homem que produz gado de corte, um boi tem todo um ciclo a se cumprir antes de ser abatido. Uma vaca tem todo um ciclo, mesmo as menores, não é boa para esse gado, não é bom para leite. Mesmo esse gado, ele tem todo um ciclo. A pessoa que está ali empenhando a sua atenção, o seu esforço, o seu dinheiro, ele não está ali para ficar batendo no animal o dia inteiro, ele está ali para que aquele animal se valorize. Diferente da agricultura. Eu entendo da agricultura, sei bem como é feito o processo e sei que hoje em dia a ideia de preservação é muito grande e realmente tem que existir, concordo. Eu sou de uma época em que os índios diziam aos fazendeiros que eles tinham que queimar as fazendas para poder produzir novo pasto ou nova plantação. E isso foi assimilado por, 70% de todos os fazendeiros do Rio de Janeiro, por exemplo. E eles faziam junto com os índios as queimas. Isso virou uma cultura. Hoje em dia já não se faz mais isso. Os índios ainda fazem, mas os grandes agropecuaristas já não fazem mais isso. Porque já não há essa necessidade, já entenderam a forma de trabalhar. Mas ainda assim, quando você tem um solo, como eu já tive experiências com isso, já convivi com isso, você tem um solo normal, com um rio, árvores, você vai tentar aproveitar as partes mais planas para fazer seu pasto. Beleza. Você realmente vai ter que desmatar. Sim. Mas a vaca, ela convive melhor com o meio ambiente do que a plantação.
Por quê? Porque se eu derrubo uma grande planície e preservo uma área para mata selvagem, silvestre, enfim, e tenho ali meu pasto, eu preciso de algumas árvores de apoio. Eu vou ser tolerante com algum tipo de vegetação natural. Eu vou tentar manter os corpos d'água, logo eu preciso da vegetação silvestre, a vegetação natural daquele ambiente. Isso é um conhecimento geral. A agricultura também precisa do corpo d'água. Precisa sim, mas ele pode cavar um poço. Porque o mais interessante para ele é aproveitar o máximo de espaço possível. E ele vai arar aquela terra, ele vai adubar artificialmente. E esse processo de plantar num solo que nunca recebeu uma plantação, plantar lá, primeiro arar, claro, vai arar. Se houver qualquer animal ali no solo, ele vai ser exterminado. Depois ele vai plantar. A planta vai sugar os nutrientes daquele solo. Certas plantas, a pessoa pode replantar depois de alguns anos, porque ela tira muitos nutrientes do solo. E para repor os nutrientes do solo, requer muito tempo. A prática da agricultura é nociva ao solo. A vaca não é nociva ao solo. Mas desmatou. Mas a vaca, ela produz compostos que adubam o solo em que ela vive. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Isso é natural. Ela é como se fosse um grande herbívoro daquela fauna. Foi introduzida artificialmente. Foi. Mas ela ainda assim não tem o potencial de acabar com aquele solo, tanto quanto arar o solo 3 vezes ao ano. Entende isso? E eles vêm com uma falsa ideia de maus tratos animais. A vaca, ela é colocada no pasto, ela é manejada, ela é vacinada e é cuidada. Cuidada porque ninguém quer que ela fuja ou que ela se machuque. Mas os peões não estão ali para maltratar a vaca. Se você tem um grande rebanho de Nelores, eles vão brigar entre si, é uma vaca um pouco mais agressiva, eles podem aprontar alguma, ficar preso numa cerca, cair no buraco. Então os peões estão ali não para maltratar, mas para cuidar do investimento daquele fazendeiro. Então até aí você não pode justificar nada do que é feito como maus tratos. Nada. Vacinar não é maus tratos, cuidar de feridas não é maus tratos, afastar parasitas não é maus tratos, evitar brigas não é maus tratos, cuidar do animal, engordar o animal também não é maus tratos. Onde é que vem os maus tratos? Vem no abate? Tá. O abate, eu sei como é feito o abate hoje em dia, já presenciei o abate da forma tradicional e da forma moderna. Antigamente, nós pegávamos uma marreta. Hoje em dia se tem uma pistola pneumática. Alguns sangravam o pescoço da vaca, é o método Kocher. Tá. Talvez esse método pareça um pouco mais agressivo, tá? Porque a vaca está viva, não é desacordada de maneira nenhuma, coisa e tal. Tudo bem, eu entendo as pessoas que têm esse tipo de percepção. Mas, na maioria das vezes, ela é abatida com uma pancada, realmente, e depois é feito todo o processo de tirar a carne, tecidos, vísceras e tecidos, que eu quero dizer, o couro, as vísceras e essas coisas. É um processo, sinceramente, indolor. Basicamente é uma surpresa. A vaca não espera aquilo e depois daquilo ela não sente nada. Então, não consigo ver aí também maus tratos. O que é um maus tratos? Hoje os maus tratos se resumem a terror psicológico em vacas, o que para mim não faz sentido nenhum. E tendo em vista que esse argumento não funcionou e não funciona, que ninguém acredita realmente em maus tratos à vaca. Quem acredita é porque não se informa. Então agora estão tentando emplacar o peido da vaca. Desculpa pelo palavreado, você que está me ouvindo, mas eles estão falando que os gases produzidos pelas vacas são nocivos à camada de ozônio e que por isso então temos que plantar mais e não criar gado. Tipo, isso parece tão estúpido quanto é, porque não faz sentido nenhum você falar que os gases de efeito estufa vêm dos gases das vacas.
Nós temos 7 bilhões, 8 bilhões de seres humanos. E você está dizendo que o que é nocivo à nossa atmosfera é a flatulência produzida pelo intestino de um ruminante, que basicamente só come grama. Se você parar para refletir nesse conceito, isso parece estúpido porque realmente é estúpido. Ponto. Voltando ao lado vegano das coisas, nós temos até a Bíblia falando sobre isso. Nós temos uma passagem bíblica em Daniel. Muitos vão conhecer Daniel de vários episódios que ele teve na Bíblia, na Cova dos Leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e enfim, irmãos citados na Bíblia. Em Daniel 1:12, por favor, Daniel diz: por favor, faça uma experiência com os seus servos. Por 10 dias, deixe-nos comer apenas vegetais e beber só água. Então, veja nossa aparência e compare-nos com os meninos que se alimentaram com a comida do rei. E trate seus servos de acordo com o que vir. Ele concordou com o que lhe pediram e permitiu-lhes 10 dias de teste. No fim dos 10 dias, eles pareciam melhores e mais robustos que todos os meninos que se tinham alimentado com a comida do rei. Aí, alguns irmãos, me perdoem os irmãos, vão dizer, tá vendo aqui, ó? Vegetariano. Só comeu vegetal, bebeu água. 10 dias e ficaram, ó, show. Tá, o texto está dizendo aqui que o normal não era isso. Que mesmo comendo vegetais, eles continuaram saudáveis. Então o conceito geral aqui é que comer só vegetais e continuar saudáveis foi um milagre. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que o normal seria comer carne, proteína animal. E que o milagre aconteceu exatamente quando se passaram 10 dias e eles, que só comiam vegetais, estavam saudáveis. Esse é o milagre. É isso que a história está dizendo. Então, não preciso nem falar mais disso. Crente vegetariano parece uma contradição. Vegano, então. E aí, essa agenda maluca começa a abrir concessões. Então, hoje você tem vegetarianos que comem frango e peixe. E aí, quando perguntados, vocês podem procurar na internet, eu não estou inventando. Quando procurados e perguntados, vem cá, você é vegetariano? Sou. E você come carne? Não. Mas você come frango e peixe? Como? Mas isso é carne? Não, não é. E aí vem com uma história mirabolante de que não é carne, que não é proteína animal. Como não? Estão subvertendo a verdade. A verdade é muito simples e básica. Nós precisamos nos alimentar de animais. Mas eu não concordo de maneira alguma. Não acho que vale a pena matar um animal para me sustentar ou para me dar algum benefício, uma vestimenta ou o que for. Então, você é uma pessoa que não pode ter eletricidade em casa. Você não pode ter móveis em casa. Você não pode ter nada disso aqui você pode ter. Porque tudo isso aqui gerou a morte de algum animal. E a maioria desses animais invisíveis que são mortos para nos dar luz elétrica são mortos por tortura, por maus tratos animais, diferente dos animais que nós comemos. Bom, aqui um adendo à família Pacheco, tá? Minha família de criação. Nós somos uma família que temos um contato muito grande com animais, criação de animais, lida de animais. E não seja você mais um hipócrita de acreditar nessas falácias. Se nós chegamos até aqui, onde chegamos, se eu estou aqui onde estou, e se meus filhos chegaram onde chegaram,
É graças aos meus bisavós, trisavós que criavam gado, que criavam esses animais e não acreditavam nessa hipocrisia, faziam o que era para ser feito. Espero que os conceitos da nossa família, a história da nossa família não se perca e que você, no futuro, se estiver me assistindo, entenda que tudo isso, cada vaca que foi abatida, cada problema que tivemos no passado com fazendas, com animais, tudo isso cooperou para que nós chegássemos até aqui como chegamos. E essas ondas de falácias, de tentar mudar o mundo, de tentar mudar a ideia geral, elas são como ondas, como vento, que em algum momento vão cessar. E se não cessarem, vocês têm que aproveitar esse movimento para tirar disso algo proveitoso. Faça um moinho de vento, faça um gerador de marés, mas nunca se esqueça do que a Bíblia diz, e que aqui você tem o melhor manual para tudo na sua vida e do nosso passado, da nossa história. Essas mentiras ambientais não podem corromper a verdade. Fiquem com Deus. Ponto. Os grandes... A prática... Vou deixar.